Você é um inimigo de Athena, um espectro de Hades ou um general marina de Poseidon? Depois de atravessar uma longa jornada, você finalmente invade o santuário, mas antes de alcançar Athena, existem as 12 casas, e a primeira delas é a casa onde reside o seu primeiro desafio. Quem lhe dará as boas-vindas é o Cavaleiro de Ouro Mu, de Ares. E isso te deixa mais confiante ou com mais medo? Bom, é isso que vamos ver hoje, e a resposta é bem mais complexa do que parece. Mu é provavelmente um dos Cavaleiros de Ouro mais subestimados de toda a franquia, não porque ele falta poder, muito pelo contrário, existem poucos momentos em que ele realmente demonstra alguma coisa. Isso pra deixar as pessoas do signo de Ares putas, né? Inclusive eu. Mas enquanto outros personagens impressionam pela personalidade explosiva, pela brutalidade ou por feitos grandiosos, Mu segue um caminho completamente diferente. Seu estilo de luta mistura ataque e defesa de uma forma quase perfeita, e diferente dos outros cavaleiros, ele tem uma personalidade mais tranquila e pacífica, e um humor bem peculiar, aliás, mas já chegamos lá. E é justamente por ele não ter uma personalidade impulsiva e ser totalmente reservado que ele é subestimado e até mesmo esquecido por muitos. Mas honrando todos os arianos de plantão, relaxa que hoje nós vamos analisar Mu de Ares e sua filosofia do autocontrole e responder uma pergunta muito interessante: Mu é realmente o cavaleiro mais completo do exército de Athena? O nome Mu não foi escolhido por acaso, ele vem do lendário continente perdido de Mu, uma civilização mítica parecida com a Atlântida, onde o Masami Kurumada usou essa lenda como inspiração para criar os Muvianos, uma antiga raça de humanoides da qual fazia parte a tribo de ferreiros paranormais, responsável por criar as armaduras de Athena. Então o Mu, que nasceu no Tibete e cresceu em Jamiel, uma região entre a Índia e a China, foi treinado por Xion, outro descendente dos Muvianos. Xion era o ex-cavaleiro de Ares, e junto ao Doku era um dos últimos sobreviventes da última Guerra Santa, e agora o grande mestre do santuário, no qual o Mu tinha um enorme respeito e lealdade por ele. Seu treinamento era extremamente rigoroso, pois Xion exigia muito de seu discípulo. Mesmo assim, Mu consegue herdar a armadura de Ares aos 7 anos de idade, como os demais cavaleiros de ouro, dominando poderes telecinéticos e se tornando também o único reparador de armaduras do santuário. Mas tudo muda quando Xion é traído e assassinado por Saga. Mu e o Doku são os únicos que realmente desconfiam de toda a trama por trás do desaparecimento do próprio Saga e do grande mestre, justamente porque eram os que mais conheciam Xion e poderiam perceber que havia algo de errado, mas para evitar uma crise interna e também porque o Doku não podia abandonar os 5 picos de Rozan, isso porque a chegada do exército de Hades estava cada vez mais próxima, e o Mu ainda não havia concluído completamente seu treinamento. Resumindo, eles não tinham força suficiente para agir, ainda mais porque o Saga naquela época era o mais velho, claro, tirando o Doku, e consequentemente o mais experiente entre os Cavaleiros de Ouro, e contava com o apoio do Máscara da Morte, do Shura e do Afrodite. Por isso os dois decidem esperar o momento certo. Doku instrui Mu a retornar para Jamiel e aguardar novas ordens. Então, naquele período de 13 anos, Mu conclui seu treinamento e passa a treinar Kiki, seu sucessor e também um Muviano. E a sua primeira aparição na série acontece quando Shiryu vai até Jamiel pedir para que ele conserte sua armadura e a de Seiya. Mu revela que precisará da metade do sangue do Shiryu para restaurá-las. Shiryu aceita sem hesitar, e impressionado com a sua coragem, Mu decide curar os seus ferimentos. E é aqui que nasce uma bela amizade entre os dois. Afinal, Shiryu também foi treinado por Doku, um grande amigo de Xion e do próprio Mu. Depois disso, Mu pede para Kiki enviar a armadura de Pegasus até o Seiya e teletransporta o Shiryu de volta dentro de um caixão, deixando o nosso menino Kiki sem entender nada. Mas é uma das cenas mais icônicas que reforça o humor peculiar do Mu. Mas é aqui que ele realmente viu uma oportunidade real de descobrir a verdade por trás da rebelião no santuário. Por isso ele passa a ajudar os Cavaleiros de Bronze apenas em momentos estratégicos, como quando ele salva todos durante a batalha final contra os Cavaleiros Negros e o Ikki. E um ponto que mostra muito bem o seu autocontrole é na conversa dele logo em seguida com o Cavaleiro de Prata
Mist, o cavaleiro questiona o porquê ele está ajudando os cavaleiros de bronze e até provoca o Mu, e ele poderia enfrentar o Mist e os demais cavaleiros de prata que chegariam em seguida, revelando ali mesmo que ele era um cavaleiro de ouro, mas ele prefere se conter. Ele quer mesmo é avaliar o Seiya, afinal se um cavaleiro de bronze não fosse capaz de superar os cavaleiros de prata, jamais conseguiria enfrentar os cavaleiros de ouro. E essa calma consequentemente cria uma estratégia fundamental para toda a reviravolta da saga do santuário, e vocês ainda vão entender o porquê. Mas apesar disso, existe uma curiosidade muito interessante e que explica de fato por que o Mu não agiu. Naquela época, o Kurumada não tinha decidido que Mu e Doku seriam os cavaleiros de ouro de Ares e de Libra. Essa decisão só foi consolidada durante a saga do santuário e reforçada depois na saga de Hades. Mesmo que não fosse algo planejado, fica totalmente coerente com o próprio personagem, já que ele é uma figura pacífica, meio misteriosa e também tem um autocontrole incrível, e acaba não sendo só um reparador de armadura muito forte, mas sim o cavaleiro mais importante para a reviravolta de Athena contra o grande mestre. Com a Athena indo para o santuário para finalmente tirar satisfação e pegar o seu trono, Saga manda a Máscara da Morte para assassinar o Doku, já que ele viu o próprio Doku como potencial aliado contra os seus planos. Então é ali que é revelado que ele é o cavaleiro de Libra. Porém, como o Doku estava se contendo na espera do exército de Hades, ele tem o Shiryu protegendo. E aliás, o Doku e o Máscara da Morte têm uma ótima conversa entre o bem e o mal, e se ele muda durante o tempo. Mas para evitar que o Máscara da Morte leve Shiryu para o outro mundo e evitar que o Doku reaja, Mu finalmente aparece e se mostra como o cavaleiro de Ares e aliado contra o Saga, e bota o Máscara da Morte para correr. E quando os Bronze Boys chegam, eles tomam uma surpresa porque acham que o Mu tinha traído eles. Então o Shiryu, que se considerava mais próximo, tenta atacá-lo, mas Mu rapidamente esclarece que ele está ali para auxiliá-los e que vai potencializar suas armaduras, e também explica sobre o sétimo sentido e que será necessário que os garotos despertem para vencer os Cavaleiros de Ouro. E após isso, Mu continua ajudando os Cavaleiros de Bronze, mas de uma forma muito mais indireta. Por exemplo, quando Ikki e Shaka acabam presos em outra dimensão, é Mu quem consegue trazê-los de volta e enviá-los para a Casa de Virgem, mostrando que ele é o cavaleiro que tem maior telecinese e teletransporte entre os Cavaleiros de Ouro. E na batalha final contra o Saga, Mu revela aos cavaleiros restantes toda a verdade sobre o plano do traidor, e é aqui que é respondida uma das dúvidas que envolve o personagem: se Mu sabia de tudo isso, porque ele não enfrentou os Cavaleiros de Ouro ao lado dos Cavaleiros de Bronze desde o início? E bom, segundo as palavras do próprio Mu, tudo aquilo era um teste dos céus. Se a Saori fosse derrotada por Saga naquele momento, ela não seria capaz de enfrentar ameaças ainda maiores, como a de Hades, e nem seria reconhecida como a verdadeira deusa Athena, e também que os Cavaleiros de Bronze precisavam brilhar, né? Eu acho essa desculpinha do Mu meio meh, mas como se trata de uma obra que junta a mitologia grega, e na própria mitologia grega original existem esses testes do céu, que são os deuses, né? Não se faz tão absurdo assim. Mas também naquele momento já era tarde demais. Esse teste já tinha levado praticamente metade da Elite de Ouro embora, então restava confiar apenas nos Cavaleiros de Bronze e no destino daquela batalha final contra o Saga. E essa justificativa pelo menos condiz com a personalidade do Mu, porque é justamente na saga seguinte, quando a Iora e Milo querem partir para ajudar os Cavaleiros de Bronze contra o Poseidon, é justamente o Mu que impede os dois. Mu chega até a ameaçar o Ioria, dizendo que poderia fazer o leão nunca mais acordar caso ele tentasse partir, e nesse ponto o Mu estava certo em se preocupar, porque Hades e o seu exército estava cada vez mais próximo. E aliás, olhando para tudo que aconteceu até aqui, dá pra perceber o quanto a presença do Mu foi fundamental para a reviravolta das 12 casas. Sem ele, os Cavaleiros de Bronze não teriam as suas armaduras restauradas e fortalecidas, e também não teriam a informação fundamental sobre o sétimo sentido, e que talvez nunca tivesse retornado da outra dimensão na batalha final contra o Shaka, e consequentemente não apareceria para ajudar o Seiya justamente no confronto final contra o Saga, mostrando que suas ações influenciaram vários acontecimentos que permitiram a vitória dos Cavaleiros de Bronze, se demonstrando uma peça tática muito essencial, e também um bom estrategista, aliás. Só que existe um pequeno problema: até agora ele foi praticamente o único Cavaleiro de Ouro que ainda não mostrou completamente suas habilidades no campo de batalha, só que isso muda na saga de Hades.
E na falta de um adversário, Mu agora teria que enfrentar 3. Graças à chegada do exército de Hades, a nova Guerra Santa finalmente começava, e o seu primeiro campo de batalha seria justamente a casa de Ares. Sozinho, Mu recebe a visita de 3 inimigos misteriosos, escondidos sob os mantos negros do submundo, mas não demora muito para que suas verdadeiras identidades sejam reveladas. 2 deles já eram rostos conhecidos, como Máscara da Morte de Câncer e Afrodite de Peixes, e o terceiro membro era uma voz que o Ariano já conhecia de muito tempo atrás. Mas sem muito tempo para pensar, Mu já é atacado pelas ondas do inferno do Máscara da Morte e rosas piranhas do Afrodite. Que nome de ataque é esse, Afrodite? Puta merda. Mas mesmo diante de 2 antigos cavaleiros de ouro, o Ariano não recua, afinal aquela era a casa de Ares, a sua casa. E como seu guardião, Mu tinha o dever de impedir que qualquer inimigo avançasse pelo santuário, porém havia algo que fazia o Mu hesitar, e eram as ordens daquele homem misterioso, que por algum motivo o Ariano simplesmente não conseguia desobedecê-lo. Mu então se vê dividido entre proteger Athena e obedecer aquele homem, até que a tensão é quebrada pela chegada inesperada do Seiya, que imediatamente tenta partir para cima do Máscara da Morte, mas o próprio Mu o impede. Isso porque aquela batalha não era mais uma batalha para os Cavaleiros de Bronze, e sim os de Ouro. Mu teletransporta e tira o Seiya do combate, e aqui temos uma virada de chave tanto no combate quanto na personalidade do Mu. Pela primeira vez, o sempre calmo e sereno Mu de Ares estava verdadeiramente furioso, e com a sua extinção estelar, o Mu expulsa a Máscara da Morte e Afrodite da casa de Ares. Pela primeira vez é visto a fúria do Carneiro Dourado, que surpreende até aquele homem misterioso, mas ainda não acabou. Agora chegou mais 3 inimigos que se revelam Saga, Shura e o Camus. Ali o Mu ele começa a levar uns ataques do Shura e consegue escapar, mas é arremessado pelo pó de diamante do Camus. E é nesse momento que o Saga o observa e até elogia o próprio Mu. E a relação entre esses dois é particularmente interessante durante essa saga, mas já chegamos lá também. Porém, aquele homem misterioso interrompe toda a batalha e diz pro trio avançar à casa de Ares, e que ele ia finalizar o Mu. Então ele se revela que é o Xion de Ares, o antigo mestre do Mu, e é por isso que o Mu estava meio relutante de desobedecer aquele homem, já que era o seu mestre. Porém, Mu é salvo por Doku, que decide lutar contra o seu velho amigo de guerra, e pede pro Ariano sair dali e alcançar o Saga e os outros. E apesar dessa luta ser uma das maiores representações de força do Mu, pra mim ela não é tão levada em consideração porque é um ambiente totalmente controlado pelo Xion, e isso vale para os espectros traidores quanto para o próprio Mu. E foi até revelado em uma revista japonesa pelo próprio Kurumada que se não fosse o Xion e sim qualquer outro adversário na casa de Ares, Mu o teria expulsado assim como fez com o Máscara da Morte e o Afrodite, mas isso tudo muda após o Mu atravessar a casa de Touro. E vale ressaltar aqui que o Mu e o Aldebaran têm uma relação muito legal e que podia ter sido mais explorada. Pra mim é bem parecida com a relação do Doku e do próprio Xion. Mas pra quem não sabe o que acontece na casa de Touro, Mu se depara com Aldebaran estático, mas com um detalhe muito importante, o cosmo do Aldebaran não está mais lá. E isso tudo aconteceu graças a um espectro chamado Niobe the Deep, e que tem um ataque chamado Fragrância Profunda. Resumindo, ele solta esse ataque e se você cheirar você morre. E foi assim que aconteceu com o Aldebaran, mas não antes do próprio cosmo do Aldebaran avisar o Mu, e que tem toda uma cena de formação de aura do próprio Mu com o Aldebaran, pois o Mu diz que não vai lutar com quem já está morto e que o Aldebaran não será levado assim à toa sem encostar no inimigo. Então o espectro finalmente recebe o grande chifre do Aldebaran. Desculpa, mas não dá pra ver essa formação de aura negativa, já que um cavaleiro de ouro perde pra um random, tá ligado? Mas é finalmente após isso que temos uma luta séria do Mu, que é contra o espectro Mil de Papillon, que esse sim é um espectro de respeito. Olha o designer desse cara. Mas antes da luta começar de fato, o Papillon ele tem estágios, e o combate só fica mais equilibrado quando ele assume sua forma final. E o Papillon agora ele tem poderes psíquicos e telecinéticos, chegando a disputar diretamente esse domínio contra o Mu e até o pressionando em certas ocasiões da batalha. Porém, como eu falei, o Mu é bem estratégico, ele consegue distrair o Papillon e colocar ele na rede de cristal e prendendo também as suas borboletas psíquicas e finalizando a batalha com a sua extinção estelar. Mas na saga de Hades a participação do Mu não acaba por aqui, ele consegue finalmente chegar no Saga, no Camus e no Shura, dessa vez junto ao Milo e o Aioria, e a luta se inicia após aparentemente o trio das lamentações vencer o Shaka em batalha.
batalha. O Saga se depara logo de cara com o Mu e entrega pra ele o Rosário do Shaka, junto a uma encarada muito tensionada entre os dois. E aí eu te pergunto, daria uma boa luta X1 ou o Mu sairia perdendo? Mas tudo isso é interrompido pela fúria de Ayoria. Mu é o único que não quer lutar, já que ele via que aquela batalha não valia mais a pena. O trio traidor estava praticamente derrotado, e a luta se encerra com os 6 fazendo a exclamação de Athena, com a ajuda do Shiryu, aliás. Mas um pouco tempo depois, a própria deusa Athena interrompe a batalha e os convoca para falar sobre uma informação muito importante. Mas enfim, depois disso, o Mu tem umas participações importantes, mas não tão relevantes e individuais. Mas foi até aqui que Mu se demonstrou um cara muito inteligente e estratégico, e possui a melhor telecinese entre os Cavaleiros de Ouro. Ele domina o teletransporte, tem técnicas poderosas de ataque e defesa, como a Muralha de Cristal e a Extinção Estelar, e também se demonstra bastante maleável com a teia que usou contra o Papillon, e também o único reparador de armaduras, ou seja, ele é útil antes, durante e depois de uma batalha. Ele pode não ser o Cavaleiro de Ouro mais forte, mas se você pudesse escolher alguém para ter ao seu lado em uma guerra, dificilmente Mu iria te decepcionar, e também não seria tão fácil derrotá-lo. Mas é isso, fico por aqui, obrigado por você que assistiu até o final, considere ser membro para ajudar o canal e deixe o seu like, valeu!